Continuando a análise dessas trocas térmicas envolvendo as mudanças de estado físico, inicialmente trabalhando somente água e gelo, né? Nós já fizemos o item A, o item B. Item A, o que a água cede é insuficiente. Item B, o que a água cede é exatamente o que o gelo precisa. Está faltando a situação em que o que a água cede é superior. Vamos a ela com um pouco mais de cuidado. Bom, da mesma forma que foi anteriormente, nos outros dois casos, nós vamos calcular da mesma forma a quantidade de calor necessária para todo o gelo derreter e a quantidade de calor máxima de fornecimento da água, tá bom? Vamos para o gelo então, entendendo que você já sabe o processo inicial matemático. 100 gramas de gelo vão receber calor, 100 gramas de gelo a zero. Observa que 0 graus Celsius é uma temperatura importante, porque o gelo está no ponto de fusão. 300 gramas de água 40 vão ceder calor. Gelo a zero recebe calor, mas não aumenta a temperatura por estar no ponto de fusão. Pergunta-se, 100 gramas de gelo a zero precisam receber quantas calorias para derreter completamente? 100 gramas de gelo precisa 100 vezes, observe o calor latente de fusão do gelo fornecido. Isto aqui significa dizer, então, que 100 gramas de gelo necessitam de 8.000 calorias para derreter completamente. Ok? Da mesma forma como foram nos itens A e B. Da mesma forma como foram nos itens A e B, nós vamos imaginar aqui da mesma forma, ó. Água está cedendo calor, temperatura diminui e a temperatura mais baixa atingida pela água tem que ser 0 graus Celsius, porque a 0 graus Celsius inicia o processo contrário à fusão, que é o processo de solidificação. Inicial, final, com base nesses dados fornecidos, vamos para a quantidade de calor máxima, o fornecimento máximo de calor que essa massa de água pode. 300 vezes 1, da mesma forma, ó, como foi anteriormente, 0 menos 40. Atenção para o resultado numérico, que aí fica um vislumbre melhor, né? Vamos lá. Que vai ser igual a 300 vezes 1 menos do calor liberado pela água, tá? Sinalzinho negativo só indica quantidade de calor liberada pela água. E agora? Esqueça o sinal negativo. Quanto que o gelo precisa? 8.000. Quanto que a água pode ceder? 12.000. Então, repara que nesse momento aqui, nós temos alguma coisa que não bateu com o que a nossa pressuposição. E aonde está? Está aqui, ó. A gente pressupôs que a temperatura da água fosse chegar a zero. Mas como teve calor excedido aqui, você está de acordo que sobraram algumas calorias aí, né? Quanto de calor que sobrou nesse caso aqui? Vamos lá. Gelo precisa de 8, houve um fornecimento de 12. Significa dizer que essa massa de gelo derreteu? Sim, derreteu. E com a absorção de 8.000 dos 12.000, com a absorção de 8.000 calorias para o derretimento da água, sobrou 4.000 calorias. Então, aquela pressuposição nossa de que a temperatura atingiu os 0 graus Celsius, não foi isso. A temperatura de equilíbrio nesse caso, que vai ser a temperatura final da água, a temperatura de equilíbrio dessa mistura, que vai ser a temperatura final da água, certamente estará em uma temperatura intermediária 0,40 que nós vamos determinar. Da seguinte maneira. Então vamos lá. Sobrou calor, não é isso? Vamos a um macete aqui, ó. Sobrou calor. Muito bem. 100 gramas de gelo derreteram, se juntaram a 300 gramas de água. Significa dizer, então, que agora nós temos uma massa total de água, dada pela soma dos 100 gramas de gelo derretido e que se juntou ali aos 300 gramas de água, totalizando 400 gramas de água. Aqui que está o segredo.
A nossa pressuposição foi de que a temperatura final da água ali tinha sido 0 graus Celsius, mas não foi. Então, nós agora temos que pensar na contramão disso daqui. Como é que nós vamos fazer? Então, vamos lá. Atenção, nós vamos reaplicar quantidade de calor específico com a sobra de calor. Desculpa. Com a sobra de calor, 4.000, tá bom? Agora, adotando a massa total de água, que é então de 400 gramas. Na fase líquida, o calor específico vale 1. E agora sim, observe, o que nós antevemos foi que 0 era a temperatura final. E pelos resultados, nós verificamos que 0 não é a temperatura final. Então, nós vamos agora caminhar na contramão. Vamos supor agora, para o novo cálculo, que 0, não é? Que 0 será a nossa temperatura inicial. Então, vamos aplicar 0 como sendo a temperatura inicial e vamos calcular, então, o que a gente analisou. A temperatura de equilíbrio, que vai ser, então, a temperatura final, que vai ser a temperatura intermediária a 0,40 aqui no nosso bate-papo inicial, tá bom? 4.000 igual a 400 vezes 1 vezes T. Nós temos aqui, então, que 400 vezes T vai ser igual a 4.000. E através do macete chegamos ao resultado de que realmente a temperatura da água não atingiu 0 graus Celsius. Na verdade, a temperatura da água baixou de 40 para 10. Toda a massa de gelo derreteu e essa massa de gelo, tendo derretido, também chegou a 10 graus Celsius, que seria então a temperatura final dessa mistura. Exemplificando graficamente o exercício, seria basicamente isso daqui. Vamos lá. Os 300 gramas de água que eu vou considerar o gráfico vermelho estão a 40 graus Celsius. Os 100 gramas de gelo, que é o gráfico azul, estão a 0 graus Celsius. A água cedeu calor, o gelo recebeu. Na questão, todo o gelo derreteu, sofreu a fusão. Com a sobra de calor, aquela massa de gelo vira água e se eleva a temperatura até esse valor. A massa de água de 300 gramas a 40 perdeu calor, sua temperatura diminuiu, porém não chegou a 0. Atingiu a temperatura de equilíbrio térmico. Aqui em verde eu indico o ET, o equilíbrio térmico visto por nós, que foi a temperatura de 10 graus Celsius. Temperatura da água decresceu até 10 graus Celsius, de 40 para 10. A massa de gelo fundiu, virou água e a água resultante atingiu a temperatura do ET, do equilíbrio térmico, em 10. Vamos fazer um outro exemplo, um sobra de calor? Agora um pouco mais rápido, porque a gente já interpretou tudo, né? 50 de gelo a 0 vai receber calor de 150 gramas de água a 30. Gelo para derreter completamente, 50 vezes 80, ok? Gelo para derreter completamente, 4.000 calorias. Bom, vamos lá. Quem pode ceder toda essa quantidade de calor? 150 gramas de água a 30. Antevemos, então, que a temperatura da água no fornecimento pode chegar a 0 graus Celsius, não pode ir para menos, porque inicia o processo de solidificação. Vamos à quantidade de calor máxima que a água pode fornecer, supondo a temperatura final de 0 menos 30. Dessa maneira, sinalzinho negativo indica que está cedendo calor.
150 vezes 1 vezes menos 30, menos 4.500. Bateu na trave, hein? Olha só, 4.500 de calor liberado, dos 4.500, 4.000 só foram absorvidos. Então você me diria que sobraram algumas calorias. Sobrou alguma quantidade de calor. 4.500 menos 4.000, restam 500 calorias. Então vamos lá, o que a gente previu? Que a temperatura fosse chegar a zero, mas com a sobra de calor, essa temperatura não chegou a zero. Então nós vamos ter que caminhar no sentido contrário aqui, né? Porque o que a gente tinha previsto é que zero seria a temperatura final e não é. 50 gramas de gelo se juntaram a 150 gramas de água, totalizando agora uma massa total de água de 200 gramas. Muito bem. O que a gente vai ter que fazer agora? A contramão desse caminho aqui, tá? Pensando da seguinte maneira. Q igual a M vezes C vezes delta T. Cuidado que aqui, nessa ida, nós pensamos que zero era a temperatura final e não é. Na nova aplicação, zero será a nossa temperatura inicial. Utilizando a massa total de calor, a massa total e a quantidade de calor total, nós temos 500, quantidade de calor total, massa total 200 vezes 1 e agora o grande segredo. Zero aqui é a temperatura final, zero agora torna-se a temperatura inicial para a gente poder caminhar na contramão. E vamos calcular essa temperatura final, que vai ser a temperatura de equilíbrio térmico dessa mistura. Aqui ficou então 200 vezes P igual a 500, 200 vezes T igual a 500, então a temperatura aqui de equilíbrio térmico foi de 2,5 graus Celsius. Exatamente igual ao exercício anterior, vamos demonstrar o gráfico dessa mistura. Os 50 gramas de gelo a zero misturados com 150 gramas de água a 30, vamos marcar. Considere gelo gráfico em azul, água o gráfico em vermelho. Gelo a zero, água a 30 graus Celsius. A temperatura da água baixou de 30 até a temperatura de equilíbrio térmico e a massa de gelo derreteu completamente. Lembra? Aqui deram 4.000 calorias. E a massa de gelo que virou água elevou a temperatura até o equilíbrio térmico. Esse equilíbrio térmico aqui em verde ocorreu. Observe que a temperatura de equilíbrio foi de 2,5 graus Celsius, que está apresentada aqui no eixo vertical. O eixo horizontal, o eixo da abscissa, é o tempo de evolução aí em que ocorreu a mistura. Então, temperatura da água baixou de 30 para 2,5, massa de gelo derreteu, virou água e elevou-se até 2,5 graus Celsius. Esse, então, é o gráfico ilustrativo dessa mudança, dessa troca térmica envolvendo mudança de estado físico.